Então agora nós vamos para a segunda parte desse nosso Evangelho no Lar, o estudo da Roda da Vida, concluindo aqueles 4 exemplos que o Lama nos apresenta como exemplos de exercício para que a gente possa praticar esses ensinamentos que são conhecidos no budismo como os ensinamentos da perfeição da sabedoria. E esse 4º exemplo, vocês se lembram que os 3 primeiros exemplos foram usados, primeiro um objeto imaginado, depois uma figura gráfica, depois um objeto tridimensional. Agora, no 4º exemplo, ele vai nos trazer o exemplo de uma pessoa, né? Que seria o exemplo mais complexo para a gente aplicar os ensinamentos, né? Porque um ser humano é bem mais complexo do que qualquer outro objeto com o qual a gente, obviamente, se relacione, né? E ao comentar a respeito disso, o Lama vai dizer assim: no 4º tipo de experiência, teremos uma pessoa diante de nós. Mesmo com uma pessoa, acho interessante usar o exemplo da foto. Tiramos uma fotografia da pessoa. Olhamos para a pessoa e para a foto e parecem iguais, porque a experiência que temos ao olhar a foto e a experiência que temos ao olhar a pessoa indicam a mesma coisa. Temos experiências internas. Quando nossa relação com a pessoa muda, o que vemos na foto muda também. Aí a gente vai cair naquele exemplo que nós já falamos várias vezes, né? Naquela aplicação prática disso aqui, que se aplica àquele capítulo que nós, inclusive, terminamos na semana passada: amai os vossos inimigos, né? Porque quando Jesus nos sugere amar o inimigo, ele, ao colocar o verbo amor junto com a palavra inimigo, ele está sugerindo o quê? Uma mudança de conteúdo interno, né? Eu estou olhando como inimigo e vou olhar agora de forma amorosa: amai os vossos inimigos, né? Então, o que o Lama está mostrando aqui, ao comparar a sensação que nós temos ao nos depararmos com a foto da pessoa e a sensação que nós temos ao nos deparar com a própria pessoa, que muitas vezes é a mesma, né? Desperta em nós, né, um movimento interno igual, né? Por exemplo, se for uma pessoa de quem gostamos, vai despertar a mesma amorosidade, né? A mesma saudade. Ou se for uma pessoa de quem nós não gostamos, vai despertar a mesma aversão, tanto a foto quanto a pessoa. Ele traz esse exemplo exatamente para nos mostrar que a nossa experiência com os objetos internos é uma experiência interna, né? Ou seja, todos esses ensinamentos o tempo inteiro, eles estão desmanchando essa ilusão da separatividade que nós temos, né? De que há lá fora um mundo externo, pronto, e aqui dentro um observador interno também pronto e fixo, né? Nenhum nem outro é verdade, né? Nós, quando, inclusive, ampliando esse exemplo da foto, a gente poderia dizer assim, que quando nós olhamos para uma pessoa, a gente tem essa tendência de tirar dela uma foto. Ainda que a gente não tire a foto com a máquina, mas a gente tira uma foto no sentido assim, por exemplo, a gente se encontrou com aquela pessoa e teve uma boa experiência com ela. Então a gente tira uma foto dele e diz assim: uma boa pessoa. E às vezes, mais lá na frente, a gente fala assim: nossa, fulano me desiludiu, né? Porque eu achava ele uma boa pessoa e olha só o que ele fez agora. Aí a gente fica, às vezes, se fixando em uma ou em outra visão, mas a pessoa não é nenhuma nem outra coisa, porque ela muda. Ela muda de acordo com as circunstâncias, ela muda de acordo com as pessoas com quem ela está se relacionando, ela muda de acordo com as pressões sociais que sofre, ela muda de acordo com a educação que recebe, com as oportunidades que recebe. Então, o que esses ensinamentos chamam a atenção é para essa fluidez do mundo, tanto interno quanto externo. O mundo não está parado, né? Se eu não me engano, eu li uma vez um artigo falando que o nosso planeta circula no universo a 40 mil quilômetros por segundo, se eu não me engano. E nós temos a sensação que nós estamos parados. Quando a gente pisa no chão, a gente tem uma sensação enorme de segurança, né? Mas essa sensação é a nossa experiência na relação com o planeta. Mas se nós estivéssemos olhando de fora, de um ponto lá distante do universo, nós íamos ver uma bola, né, com essa esfera andando a uma velocidade estonteante, porque eu não consigo nem imaginar o que são 40 mil quilômetros por segundo, né? De tão rápido que é. Então, isso mostra também que a forma como nós experimentamos a realidade é a nossa experiência. Então a gente olha para uma montanha, olha para a paisagem e fala: está tudo parado. E não está parado.
Está parado em relação a nós porque nós estamos andando junto, na verdade. Então, a física fala, né, se dois objetos estiverem se movendo na mesma velocidade, a impressão que um tem em relação ao outro é que o outro está parado. Né? Tanto é que você vai na rua, está dirigindo o seu carro a 60 km, o carro da frente a 60 km, ele mantém uma distância constante um do outro, que os dois mas os dois estão se movendo. Só que um em relação ao outro estão parados. Então, toda essa questão de a forma como nós vivemos as nossas experiências, elas dependem sempre dessa interação entre o externo e o interno, de que forma está interagindo. Né? Então, no exemplo do carro, eu estou parado em relação ao carro ou eu estou em movimento? Se eu estiver em movimento e na mesma velocidade, eu vou ter a impressão de que ele está parado em relação a mim. Se eu estiver parado, eu vou perceber que ele está andando, mas para outro ele não pode estar parado. Outra experiência interessante é quando a gente olha para o céu. Né? Os astrônomos nos dizem que muitas dessas estrelas que a gente vê no céu já não existem mais. Elas já morreram, né? já se apagaram. Mas a luz, elas estavam tão distantes, né? A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, né? Elas estavam a tantos milhões de anos-luz daqui, que a luz delas só chega depois que elas já se foram. E aí a gente olha, elas estão lá no céu. Aí, se a gente tiver um pensamento muito fixo, a gente vai dizer assim, mas essa estrela, qual é a verdade? Ela existe ou ela não existe? Né? Aí, o que os ensinamentos espirituais vão nos dizer? As duas verdades existem como verdades convencionais, como verdades relativas. Verdade convencional é a mesma coisa que verdade relativa. Então, para quem está aqui no planeta olhando aquela luzinha no céu, existe uma estrela lá, porque existe uma luzinha lá que eu estou vendo. Né? Para o cientista que está estudando, olhou com o telescópio, conseguiu ver que aquilo ali já desapareceu, é uma verdade também que ela já desapareceu. Mas isso depende de quê? De causas e condições. No caso do cientista, ele está com uma condição que permite a ele, com telescópio e tal, aprofundar, vamos dizer assim, essa visão. Para nós que estamos com o nosso olho aqui a olho nu, a visão é outra. Né? Então, esses ensinamentos, eles são muito interessantes do ponto de vista da purificação das nossas imperfeições. Por quê? Porque eles fazem com que a gente se torne pessoas mais maleáveis. Não se fixe, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Desse ponto de vista, não tem verdade ou tem mentira, tem percepções diferentes. Sendo que toda verdade relativa, ela é limitada. E o objetivo dos ensinamentos espirituais é que a gente a ultrapasse. Né? E como que a gente ultrapassa? Percebendo que seja qual for a verdade relativa a qual nós estivermos nos referindo, ela é construída. E aí a gente tem que entender o processo de construção. Porque quando a gente entende o processo de construção, a gente entra em contato com uma pessoa que está sofrendo, nós vamos entender por que ela está sofrendo. Porque se a gente entender o processo de construção que ela está fazendo, nós vamos poder ter meios hábeis para mudar o foco dela, para mudar a visão dela, para que ela, olhando aquilo de uma maneira diferente, ela já não sofra mais, ou pelo menos amenize o seu sofrimento. Né? Por exemplo, hoje existem médicos que tratam pessoas que estão em estágio terminal. Né? Eu esqueci como eles falam, terapia paliativa. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles chamam paliativa porque sabem que aquilo ali, a pessoa vai morrer a qualquer momento. Né? Mas o que eles fazem enquanto a pessoa está viva? Eles fazem com que ela viva melhor. Né? Eles vão mudando o foco dela para que ela não pense, eu vou morrer, né? Ou já estou quase morrendo, né? Ou já estou doente. Eles mudam o foco para vamos viver esse tempo que temos da melhor maneira possível. Eles trabalham com o quê? Com essa visão. Né? Porque numa visão muito fixa, que até pouco tempo existia, a gente até desprezava isso, né? Cuidado paliativo para quê? Não tem mais jeito. Olha a visão fixa, não tem mais jeito. O que significa não ter mais jeito? Como assim não tem mais jeito? Né? Porque no final das contas, numa visão mais ampla, nós vamos ver assim, todos nós vamos morrer. Né? Ele só está mais perto. Então, se eu for olhar dessa forma, eu também não vai valer a pena fazer mais nada, porque também daqui a pouco eu morro, nem que seja daqui a 30, 40 anos. Né? Então, a utilidade desses ensinamentos é essa. Eles vão nos tornar, ao tornar nossa mente mais maleável e mais flexível, nos tornam mais habilitados a nos ajudarmos em momentos difíceis, como também a ajudar as pessoas a quem a gente ama ou a quem a gente queira prestar algum auxílio. Né? E o Lama conclui aqui dizendo, diante da própria pessoa, olhamos para ela e lhe atribuímos qualidades,
como se pertencessem somente a ela e não fossem um produto coemergente de nossa observação. O mesmo acontece com a foto. Então aqui ele volta a referir a questão da foto, né? Tem um exemplo do Lama também que eu estou lembrando, que é bem interessante, porque até agora a gente tem falado muito sobre os exemplos negativos, né? Por exemplo, a pessoa faz um mal a nós e a gente, é meu inimigo, se fixa naquela questão. Mas ele deu um exemplo uma vez, falando da mãe, né? Da filha, da uma moça que se apaixona por um rapaz, e a mãe começando a olhar ali no Facebook, ver que aquele cara assim, ele não é aquela pessoa que ela imagina e tal. Aí chega minha filha, olha, você já viu o Facebook dele? Você já olhou o que anda, né? Eu andei olhando os registros dele. Não, mamãe, ele é maravilhoso, não sei o quê. Ou seja, a pessoa tira uma foto positiva que a cega em relação aos aspectos negativos da pessoa. Nós fazemos isso também. Isso, assim, é muito comum. Eu acho que o Lama trouxe esse exemplo no dia, porque é muito comum isso acontecer, né? A pessoa se apaixona, se casa e depois diz, pensei que você fosse outra pessoa. Ela não conseguiu ver a pessoa como um todo, né? Ela viu só uma parte dela. Então, essa fixação ela é prejudicial, não é só quando a gente se fixa nos aspectos negativos. É quando a gente se fixa em qualquer aspecto, ainda que ele seja positivo. Porque causa o quê? Ilusão. Isso que nós estamos falando, né? Da moça que se apaixona e não ouve a mãe, né? Que está lá dizendo, olha, minha filha, dá uma olhada. A pessoa fica cega, ela não vê, né? E então, do ponto de vista dos ensinamentos espirituais, o problema não é você taxar uma pessoa de má. O problema é você se fixar numa visão de qualquer pessoa que seja, que não te permita vê-la no conjunto. Porque, inclusive, do ponto de vista espiritual também, para que a gente realmente auxilie alguém, nós temos que ter a capacidade de vê-la de uma forma ampla. Porque se a gente não tiver a capacidade de ver de uma forma ampla, nós não vamos conseguir ajudar. A gente vê, por exemplo, pais que têm filhos drogados, né? Aí internam naqueles tratamentos, os tratamentos são muito rigorosos, aí ficam com pena. Aí tiram o filho de lá. Aí o filho começa a roubar as próprias coisas dos pais para poder comprar droga na rua, né? Por quê? Porque os pais não estão conseguindo olhar de forma ampla, né? Não estão conseguindo ver que ele estar ali naquele local de tratamento não é uma maldade que está se fazendo com ele, mas é um benefício, né? A compaixão, ela tem que também saber ter firmeza, que a compaixão é diminuir o sofrimento. Se alguém está drogado, como que eu diminuo o sofrimento dele? É libertando ele do vício. Então, qualquer instrumento que eu puder usar para libertá-lo do vício é importante. Mas aí não, os pais se fixam naquela imagem do filho, coitadinho, não sei o que, não posso deixar, olha só como aquelas pessoas estão tratando, e acabam fazendo um mal, achando que estão fazendo um bem. Então, o grande objetivo desses ensinamentos, né, que nós hoje concluímos esse quarto exemplo, é exatamente esse, nos oferecer ferramentas para nós treinarmos uma visão que não seja uma visão enganosa da realidade. Que seja uma visão pé no chão, nem pessimista, nem otimista, porque essa visão aqui, ela busca transcender a dualidade. Então eu nem escorrego para o pessimismo, né, essa pessoa não tem jeito, nem para o otimismo, né? Não, acho que não vai precisar de tanta coisa não, ele vai melhorar mesmo sem precisar de um tratamento de choque mais forte. Nenhuma nem outra, a gente acha o caminho do meio, né? A firmeza com acolhimento, a gente acolhe a pessoa do jeito que ela é, mas ao mesmo tempo, a gente tem aquela aspiração de que ela melhore. E a nossa aspiração é tão forte que a gente faz, ainda mesmo que se ação duras, a gente vai fazer ações mais duras, porque está claro para nós que aquilo ali vai resultar em benefício.